E doutora, e sobre, por exemplo, a partir do momento que você se formou em biomedicina esteta, como que foi todo esse processo? Você já teve experiências e oportunidades de trabalho pós-formação? Quais foram os caminhos que você percorreu ali no pós-faculdade em si? Como que foi tudo isso? Olha, eu comecei fazendo estágio numa clínica de estética no meu último ano da faculdade, né? Então, eu já tinha uma pequena vivência ali. E eu conversei com a dona da clínica e pedi para eu continuar, estagiando lá voluntariamente enquanto eu fazia pós-graduação. Uhum. Quando eu estava quase no final da pós, eu consegui o meu primeiro emprego como biomédica. Legal. Era como biomédica esteta, mas como eu não tinha a habilitação ainda, não constava na carteira como biomédica esteta, né? Mas eu atuava como biomédica esteta. Foi a pior experiência da minha vida. Aquele foi o pior emprego da minha vida. E, ao mesmo tempo, enquanto eu estava fazendo a pós, eu entrei no mestrado. Como um plano B, que ainda existe muita briga de classe na parte da estética, né? De outras profissões. Então eu falei, pô, se um dia algo der ruim e eu não puder mais trabalhar com isso, eu tenho um mestrado para poder dar aula. Eventualmente, depois fiz o doutorado. E hoje eu quero muito dar aula. Aham. Na época eu não pensava nisso, falava, não quero dar aula, não tenho paciência. Mas hoje, no doutorado, eu já comecei a ter um pouquinho desse gostinho de querer dar aula. E hoje eu busco poder dar aula. Que legal. É uma coisa que eu acho que nunca passou pela minha cabeça. Que você tinha esse interesse e é uma coisa bacana. Sim, Porque eu acho que cada um, né, tem uma personalidade distinta, né? é. Eu sempre, na época da faculdade, eu vislumbrava muito disso, que eu tenho uma explicação que às vezes uma pessoa gosta mais, sente mais Aham. facilidade de compreender. E eu gosto bastante de ensinar, de mostrar conhecimento, trocar esse conhecimento com outras pessoas, e eu acho que É. a parte do mestrado, do doutorado, ele abre essa oportunidade, né? E sobre essa questão, por exemplo, do mestrado e do doutorado, são dentro da área de biomedicina, biomedicina no geral, né? Dentro da biomedicina. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado em neuro. Não tem nada a ver com a estética, mas não tinha, pelo menos ali onde eu estava, que era no Rio de Uhum. Janeiro, até aquele momento não tinha nenhum programa de pós-graduação na parte de estética. Então eu fiz em neuro. É, Sim. e eu sou filha de professora, né? Ah, que legal. Durante a faculdade, quando a gente tinha prova, assim, que ficava estudando em grupo, minhas amigas falavam, nossa, você explica muito bem, você tem uma didática muito boa, você devia dar aula. E eu falava, não, nunca, não vou dar aula. Hoje eu já tenho essa vontade, né? Mas eu quero dar aula dentro da parte da estética, que é o que eu realmente gosto. E quem que é professora dentro da sua família? Sua mãe? Minha mãe, E ela é professora de qual área? matemática. Matemática. Legal. É uma área de exatas, né? Que é uma área É, complicada. Você sempre teve pavor de matemática também ou não? Você sempre gostou? não, eu gostava de matemática. Durante o ensino fundamental, eu tinha um pouco de dificuldade, minha mãe me ajudava muito, que ela era professora do fundamental, né? E no ensino médio eu tive professores muito bons de matemática. Então eu comecei a aprender não só a resolver os problemas, os exercícios, mas a raciocinar também. Então, por exemplo, na parte de geometria, que tem aquele milhão de fórmula, de área, de raio, um monte de coisa, eu não decorava a fórmula. Eu aprendia como se chegava naquela fórmula e eu desenvolvia ali na hora da prova, porque eu não sou boa em gravar coisa. Para decorar, matéria que você tem que decorar, eu era péssima. E eu entendo também, principalmente você ter essas expertises, porque de certa forma te ajudaram no futuro, quando foi começar a fazer as provas, o Sim, vestibular e tudo mais, né? com certeza. Inclusive, no Enem, foi biologia e matemática que me salvaram, assim, que eu tive a maior nota, que eu praticamente gabaritei os dois. Legal, fico muito feliz. E sobre, por exemplo, a sua época de faculdade, você fez tudo lá no Rio de Janeiro já, ou você começou a faculdade aqui no interior de São Paulo? Não, comecei lá e terminei lá. Faculdade, graduação, mestrado, doutorado e pós-graduação, foi tudo lá. Foram 12 anos no Rio de Janeiro. Cerca de 12 anos lá. E É. como que foi esse processo? Quando você saiu daqui do interior, você tinha quantos anos mais ou menos, né? Eu fui com 17 para São Paulo fazer o pré-vestibular e no ano que eu fiz 19, eu comecei a faculdade, né? Eu fiz 18 no pré-vestibular e no ano seguinte comecei a faculdade. E como que foi sua cabeça naquele momento? Eu tava super animada. Super Conhecer animado? Rio de Janeiro, imagina, Não não tinha medo? conhecia. Você não era muito nova, assim, Não, com uma mentalidade nossa? não, nunca tive medo assim de ir para fora, ir para São Paulo, ir para o Rio assim. Eu meio que já sabia que eu ia sair. Eu
não sei, eu tinha um sexto sentido de que o meu futuro não estava aqui. Hum. Acabou que retornei, né? Paguei a língua de novo. É sobre vivências, É, é sobre questões de aprendizados e ciclos, né? Às vezes um sim, com ciclo certeza. começa, um ciclo se encerra, e aí a gente vai aprendendo e vai lidando com isso. Uhum. E sobre, por exemplo, sua vida lá no Rio de Janeiro, o que que você pode comentar pra gente de como que foi esse processo? Foram 12 anos lá, quais foram os aprendizados? O que que você mais percebeu de diferente aqui do interior de São Paulo? Tem uma coisa que te dá saudade? Tem uma coisa que você agradece por não viver mais? O que que você pode comentar sobre isso? Eu agradeço muito por não viver a violência e o trânsito de lá. Uhum. Nossa, me estressava muito. Uma coisa que tem nada a ver com a faculdade, mas que eu senti muito, assim, quando eu mudei pra lá, as diferenças culturais, né. Uhum. Então, principalmente aqui no interior, todo mundo é muito educado, todo mundo é muito solícito, você entra numa loja, você é super bem atendida, e lá não. O pessoal parece que tá tudo te fazendo um favor, sabe. O pessoal Uhum. mal olha pra você, assim. Então, teve várias situações de eu entrar na loja e sair sem comprar o que eu precisava, porque eu me irritava com os vendedores. Depois, com o tempo, eu acabei acostumando, né. Mas isso é muito nítido. Só que o carioca, tem o outro lado, quando ele tá na vida social dele, que ele é muito simpático, não tem uma frieza, assim, durante uma conversa, não tem um negócio de morrer o assunto, ele sempre vai estar resgatando e engatando um assunto novo. Entendi. E você acha que toda essa questão desse comportamento deles, principalmente de socialização no geral, num ambiente externo em si, você acredita que isso é por conta da cidade, né, desse estigma de assalto, violência e tudo mais, que torna as pessoas mais reprimidas e não tão solícitas igual aqui no interior, que a gente sabe que a gente pode às vezes deixar a porta arreganhada que não vai vir ninguém assaltar. Ah, não sei, eu acho que é uma questão social mesmo. Eh, São regiões muito afastadas, né, criações diferentes. Enfim, acho que é mais É, disso, né? não sei dizer. Entendi. E o que que você pode comentar sobre sua vida no Rio no geral? Você acha que você conseguiu desenvolver bem essa parte da sua carreira lá? Porque foi um ponto inicial para sua carreira, né? Foi. Você saiu da faculdade, já estava morando lá, e aí você começou a trabalhar tudo para lá. Como que foi por esse caminho? Foi, toda a minha vida profissional foi construída lá, né. Desde o do início da faculdade, da parte dos estágios, até agora o ano passado, né, que foi quando eu retornei pra cá. Mas eu já estava um pouco consolidada lá, já tinha o nome um pouco mais conhecido. Agora eu tô regressando, né. Entendi. Não, mas faz parte, igual a gente falou, né? São ciclos que São ciclos, com começam, certeza. encerram, mas ao mesmo tempo também servem de aprendizados Sim. e moldam, né, sua trajetória também por agora. E aqui tem a vantagem de estar perto da família também, que é sempre Uhum. um plus, né. E você acha que também naquela época que você estudava, ficar longe da família também era uma parte difícil pra você? Porque eu acho que o contato era mais reduzido, né? Era, não é tão perto, assim, que eu possa vir num final de semana e voltar, Hum. então era só em feriados um pouco prolongados. Depois que eu comecei a trabalhar, já comecei a vir menos ainda, né, então foi um pouquinho complicado, mas não sei, quando a gente é jovem, parece que a gente não é tão apegado à família do que depois de alguns anos, né. É mais esse sentimento de explorar, de que é tudo É, novo, né? exatamente, ainda É mais tudo um uma frescor. pessoa aqui do interior, criada aqui, você quer conhecer, você quer explorar, né. Uhum. Uma produção Estúdio Iridium.